vindo. Nós vamos começar um evento nessa mesa de abertura. Nós teremos esse evento que está marcando o mês de novembro, mas o nosso evento ele tem exatamente esse nome, muito além de novembro, né? Para não ficar essas questões só presas a esse determinado mês. Então, é um momento da gente ouvir, da gente também se colocar, da gente refletir, né? Porque essas questões raciais, elas são muito pesadas e muito penosas para nós da área da comunicação. Então, eu estou aqui representando esse evento, que já organizei alguns outros, mas esse, na verdade, é o primeiro seminário da consciência negra, que foi levado muito adiante pela professora Vanessa de Oliveira, né? Já parabenizo aqui inicialmente, e a professora também Patrícia Paixão. Então, também fico muito feliz de estar compondo esse trio juntamente com as professoras. Então, eu vou começar dando início a esse evento com a palavra, primeiramente, do coordenador do curso de jornalismo, o professor André Santoro. Logo na sequência que o professor irá falar, nós teremos aí uma palavrinha da Vanessa, que deu o pontapé inicial para que esse evento saísse. A professora Vanessa depois vai estar apresentando a nossa aluna, a Eduarda Ramos, que, na verdade, vai mediar a mesa, nossa aluna do jornalismo, e depois a Eduarda vai estar recebendo os convidados, que são muito bem-vindos, abriram a sua agenda para estar lotada, né? Para estar falando um pouquinho com a gente, tá bom? Então, super obrigada aí, gente, e vamos aí com a palavra do coordenador e professor André Santoro. Bom dia, professora Mirtes, obrigado. Bem, professora Mirtes já me apresentou, eu sou o professor André Santoro, sou coordenador e professor, né, aqui do curso de jornalismo do Mackenzie. Trabalho diretamente com a professora Mirtes, a professora Vanessa, a professora Patrícia, a própria Eduarda, que vai nos auxiliar aqui com a mediação. Eu queria, na verdade, só agradecer a todas vocês pela organização desse evento. Algum tempo atrás, né, quando a Vanessa me procurou para perguntar como é que a gente poderia fazer, como é que a gente poderia se organizar internamente, eu até dei a dica para ela, né, procura a professora Mirtes, que já teve aí uma experiência interessante com a organização de eventos desse tipo. E aí o projeto nasceu, o projeto aconteceu rápido, né? A gente teve aí vocês tiveram, né, semanas muito intensas de planejamento e que resultaram aí nesse evento tão bonito que acontece agora. Então, parabenizo as três, especialmente a professora Vanessa, né, que eu acho que é quem está mais cuidando mesmo de forma mais intensiva dos bastidores, mas também um agradecimento muito especial à professora Mirtes, que está aqui conosco agora, a professora Patrícia Paixão, e a todos os colegas, né, que estão auxiliando e prestigiando o evento, a Agência Júnior, né, que se prontificou em ajudar, a Eduarda, que vai fazer mediação daqui a pouco, e a todos os nossos queridos convidados. Teremos aqui nessa mesa, né, imagino que a Vanessa vai fazer uma apresentação um pouco mais cuidadosa do que eu, mas temos a professora Elisângela, o Robson, o Tom, que vão conversar conosco aqui nesta mesa especificamente sobre desafios para uma comunicação antirracista, né? Acho que é o tema principal da mesa, do evento Muito Além de Novembro, Práticas Antirracistas na Comunicação. Eu estou muito feliz com esse evento, peço desculpas por estar de máscara, eu estou aqui no Mackenzie, mas nos alegra muito ter professores, alunos e profissionais de mercado e profissionais da academia nos ajudando a pensar essas questões que são essenciais na sociedade atual. Então, parabéns a todos, parabéns a todas. Passo a palavra agora à professora Mirtes e à professora Vanessa. Vou acompanhar aqui no
no nosso canal do YouTube, né, pelo qual o evento vai ser transmitido, mas estou aqui atento às discussões e fico à disposição de todas e de todos para quando a gente puder bater um papo sobre isso em outras ocasiões também. Muito obrigado, parabéns a vocês pelo evento. Obrigada, André. Nós que agradecemos muito também a sua agenda muito apertada e que veio aqui nos prestigiar, dar essa abertura. E é sempre bom, né, ter uma palavra do coordenador que está nos apoiando. Ficamos muito felizes mesmo. Agora nós vamos dar continuidade com a Vanessa, a professora Vanessa Oliveira. Van? Deixa eu abrir aqui o áudio. Gente, muito bom dia a todas, todos e todes que estão acompanhando a gente. Estou feliz demais de ver tanta gente online aqui, os comentários. Obrigada por prestigiar esse evento. De fato, a gente construiu aí todo esse evento um pouco apertado, né, com 2 semaninhas. Foi bem puxado, várias coisas que a gente não sabia muito bem ainda como fazer, né? Eu estou chegando agora, eu sou recente no Mackenzie, né? Fiquei ali meio, como é que a gente faz isso, como é que faz aquilo? Deu tudo certo, aqui estamos. Queria agradecer muito quem está assistindo, agradecer Tom Farias, que mexeu na agenda para estar aqui com a gente hoje, foi super generoso. Elisângela Nogueira também. Obrigada demais, querida, por ter... A Elisângela está lá no Mackenzie Tamboré, estava trabalhando, né, arrumou um tempo também. Robson, que chegou depois de uma reunião, veio correndo para conversar com a gente. Então, eu acho que, além de ouvir com generosidade, é entender também o quanto essas pessoas se prepararam, né, e encontraram ali com muito esforço um momento para conversar com a gente sobre um tema que não diz respeito só a pessoas negras, né, nesse país, mas é um problema de todos, né, que são as questões raciais, que é a profundidade do racismo nesse país, o quanto afeta todas as áreas, né, o quanto pauta a comunicação, né, e o quanto a comunicação é, na verdade, um espaço de reprodução desse racismo, né, e para que a gente mude isso, a gente precisa levantar esse debate de uma maneira profunda, constante, né, com muita escuta, com muita leitura, com muito aprendizado, muita paciência, construindo pontes, né, eu acho que é um pouco sobre isso, é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Né, queria agradecer a Eduarda, que vai mediar essa mesa para a gente. Esse evento foi construído pelo curto tempo, né, a gente até gostaria que tivesse sido com mais participação, com encontros, com reuniões, não foi exatamente assim, mas nós convidamos alguns dos alunos negros da instituição para ajudar a gente, e são eles que vão mediar essas palestras, né, essas lives. Agradecer muito vocês, agradecer a professora Mirtz, que fazia esse evento antes, né, de virar um eventão, como a gente está tentando propor dessa vez, né, a professora Mirtz todo ano levanta essa bola, sempre trazia alguém para conversar com os alunos sobre a importância de se pensar o dia 20 de novembro, né, professora, obrigada, vamos continuar agora juntas esse projeto, estou muito feliz, muito honrada, agradecer a professora Patrícia, são muitas pessoas para agradecer, gente, eu não queria me alongar, mas rapidinho, já acabo. Agradecer a professora Patrícia Paixão, também, incrível, que topou entrar com a gente nessa, o professor André, que mesmo em cima da hora aceitou a minha proposta, eu falei, posso fazer, posso conversar, conversa com a Mirtz, eu falei, beleza, eu vou trazer a Patrícia e a gente vai fazer acontecer, aqui estamos. Muito obrigada, gente, ótimo evento para todos nós, convidem, o evento é aberto ao público externo do Mackenzie, então, além de valer horas complementares para quem é do Mackenzie, para quem estuda com a gente, é um evento aberto e está todo mundo muito convidado aí a compartilhar desse momento com a gente. Muito obrigada e até mais, até os próximos. Mirtz. Eu não chamei Eduarda. Desculpa, gente. Eu estou aqui me olhando, falei, mas eu ainda estou online. Então, Eduarda Ramos da Silva com a gente, então, para mediar esse evento. Duda, obrigada, viu? Gente, bom dia. Assim, né, agradecer, né, primeiramente a todo mundo que se propôs a estar aqui, a Patrícia que convidou para mediar a mesa. E assim, né,
a gente constrói redes assim de afeto, de potência nesses dias, meses, anos tão turbulentos, né, de racismo aqui no Brasil. E eu sou muito grata, definitivamente, pela oportunidade de estar aqui, de poder mediar, de poder conversar um pouquinho com os nossos convidados. E vamos começar, né? Como eu sou mediadora, eu vou estar de olho no chat para quem quiser fazer alguma pergunta. Aí no fim das falas dos nossos convidados, eu seleciono algumas que forem bem bacanas e a gente vai trocando um papo bem bacana com a galera. Aí, ai, gente, bom dia, porque eu tô vendo no chat. Agora, para começar, eu sou Eduarda, né? Eu sou estudante de jornalismo no Mackenzie. Tô a um TCC de me formar, então já acabou o Mackenzie para mim, mas fui muito grata nesses últimos 4 anos e meio fazendo faculdade e podendo estar crescendo muito como pessoa de uma galera maravilhosa que tem na faculdade, que me acompanhou ao longo desses anos. E agora eu vou apresentar os nossos convidados, sejam muito bem-vindos. Inicialmente começando pelo Tom. Gente, não faltam. Deixa eu colocar o Tom aqui. Não faltam adjetivos para definir o Tom. Que homem, gente. O Tom é jornalista, o Tom é crítico literário e ele é biógrafo da biografia da Carolina Maria de Jesus, um queridíssimo. A gente agradece muito pelo senhor estar aqui, a gente espera trocar muito com você. Nossos próximos convidados, a Elisângela. A Elisângela, ela é professora no Mackenzie, a gente é muito, muito, muito grata da senhora estar aqui. E o Robson, o nosso queridíssimo Robson, que ele é publicitário e ele é fundador e CEO da Freakout, que é uma agência. Gente, muito bem-vindos. A gente começa o nosso bate-papo com o Tom, mas conforme vocês se sentirem confortáveis para ir falando, dando ponto aqui, outro ali, por favor, sintam-se à vontade. E é importante falar que cada apresentação tem que ter 15 minutos, então vou estar cronometrando aqui e eu aviso se estiver chegando perto do tempo. Tudo bem? Então, é isso. Eu vou tirar a câmera aqui do Robson e da Elis e vou deixar só o Tom aqui falando, gente. Quando vocês se sentirem confortáveis, podem falar e eu tô aqui qualquer coisa, viu? Bom dia, Eduarda. Vanessa, pelo convite. Enfim, bom, 15 minutos é uma vida quase eterna em função da pandemia, né? Mas eu acho que o mês de novembro, ele é um mês que parece que os negros existem no mês de novembro, no Brasil, na academia, enfim, de modo geral, né? E a gente precisa um pouco, vamos dizer, fazer uma desconsciência negra de novembro, né? Porque o Brasil está muito inconscientemente negro. Essa inconsciência racial, ela tem sido muito forte no Brasil. Todos os dias os números, as ações, sejam de policiais, sejam de pessoas civis, sejam dentro de shoppings, sejam dentro de supermercados, sejam nas ruas, demonstram que há ainda no Brasil um racismo muito forte. E esse racismo, infelizmente, não é de agora. Ele não foi inventado recentemente. É uma coisa antiga, velha. E é um projeto político de dominação que vem desde os primeiros escravizados que pisaram na terra do Brasil em 1537. Como eu estava falando, quer dizer, sentir a questão racial no Brasil, ela é sentida por toda a sociedade, mas ela tem um forte peso sobre a população negra, sobre as mulheres, sobretudo, sobre as mulheres negras, sobretudo, e sobre os homens negros, né? E a gente vê todo mundo querendo discutir o racismo, mas há uma diferença bem grande nessa discussão do racismo, e isso que precisa ser muito colocado aqui para que a gente possa refletir um pouco nessa manhã, que muitos ainda estão discutindo racismo confortavelmente das suas salas de visitas, enquanto outros estão discutindo e sofrendo o racismo nos barracos, nas marquises, ou seja, no chão da rua. Então, quer dizer,
existem dois pesos e duas medidas na questão do racismo no Brasil. E esse peso, essa medida, é que tem levado não a minimizar o racismo no país, mas a aprofundá-lo de alguma maneira, e aprofundar de forma que continuamos ainda com 56% da população basicamente no topo, na base da pirâmide social brasileira, seja no setor financeiro, seja no setor cultural, seja no setor educacional, seja no acesso às tecnologias e ao emprego diferenciado na sociedade. Então, esse racismo que vem se colocando e vem, de alguma maneira, criando ainda muito mais muralhas e barreiras para que, né, essa periferia continue periferia, isolada de todo o sistema de comunicação, de todos os acessos aos grandes aparelhos e aos grandes serviços prestados pelo Estado brasileiro, né? E eu digo Estado brasileiro, ou seja, os entes federativos, tanto as prefeituras como os estados da federação, como o governo federal. Não há um olhar ainda, né, que possa trazer ânimo, que possa trazer algum tipo de luz no fim do túnel ou no horizonte dessa relação. Se a gente for pegar aí um aspecto que eu gosto muito, que se falou aqui da minha biografia sobre a Carolina, né, Maria de Jesus, Carolina, uma biografia, eu tenho outras biografias escritas também, são mais ou menos mais de 15 livros publicados, falando sobre a história do negro no Brasil, tanto sobre a literatura, como sobre outras áreas também do conhecimento. Mas pegando sobre isto, como a gente vê esse desenho, né, como se a gente observasse ali um joelho sufocando aspirações, sufocando projetos, sufocando autoestimas, né? Esse mesmo joelho que sufocou e matou George Floyd nos Estados Unidos, a mesma ação que matou o Beto Freitas no Carrefour de Porto Alegre e vem matando muitos brasileiros e brasileiras negros no Brasil, e vem aprisionando também, só por identificação fotográfica, cerca de 78% de negros nesse país. Então, quer dizer, é disso que a gente precisa falar nesse mês da consciência negra, né? E será que é realmente uma consciência negra? Ou será apenas um arrobo de idealismo que, quando chegarem no dia 1º de dezembro, tudo acaba, quer dizer, tudo se esquece, né? Eu estava falando no início, quer dizer, como o negro é visibilizado no mês de novembro e é completamente esquecido fora do mês de novembro, como se tudo é feito no mês de novembro, quer dizer, o mês da consciência negra, ali uma ação criada no Rio Grande do Sul pelo Oliveira Silveira, através de uma identificação de um líder que é o Zumbi dos Palmares. Então, Oliveira Silveira, que é um grande poeta, foi professor em Porto Alegre, iniciou um movimento de questionamento sobre a questão do 13 de maio, que é a assinatura feita pela princesa Isabel, né, que supostamente libertou os escravizados no país. Então, o Oliveira fez esse confronto entre um negro que foi preso e morto em 1695, com a lei que basicamente não aboliu ninguém, dada o fosso de desigualdade que cada vez cresce mais no país. E tem crescido muito mais com a República, né? Porque entre o século XVIII e o século XIX, nós tínhamos muitos negros proeminentes, mesmo dentro do regime da escravidão, né? E aí, quer dizer, na área do conhecimento, por exemplo, a gente tem
o Teixeira e Souza, que criou o romance no Brasil, em 1843, com O Filho do Pescador, é um grande escritor, porém está olvidado até hoje, esquecido. Publicou diversos romances, livros de poemas, peças de teatro. Foi muito popular naquela época, mas hoje é completamente esquecido. Nós temos o padre José Maurício, considerado Mozart brasileiro, Paula Brito, Machado de Assis, Maria Firmina dos Reis, né, Cruz de Souza, Gonçalves Dias, o próprio Olavo Bilac, o Castro Alves, José do Patrocínio, e na virada do século você tem o Lima Barreto, Ruth Guimarães, Antonieta de Barros, enfim, né? E Inajá Caetano, até chegar ali na Carolina nos anos 60, e hoje Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz, Elisa Lucinda, Miriam Alves, Geni Guimarães, enfim, esse é um processo ainda em construção, num Brasil ainda muito desigual, e é um Brasil desigual porque ele não tenciona acabar com a desigualdade, né? Existem algumas ações muito isoladas que não têm profundidade política e não têm planejamento político nesse sentido. Então, iniciando essa conversa aqui, eu não sei nem ainda qual é o meu tempo, porque eu até pedi, não medi meu tempo aqui, mas, assim, iniciando essa conversa, eu penso que a gente precisa sair desse lugar da consciência negra, de ser uma semana da consciência negra, né, e partir para uma ação muito mais profunda de repensar esse Brasil, repensar o Brasil dos privilégios. A gente sabe que há um Brasil dos privilégios, né? A gente sabe quem é que está no topo do poder, a gente sabe quem detém os meios de comunicação, quem detém os meios de produção desse país. Você não tem negros, donos de banco no Brasil, donos de grandes indústrias no Brasil. Isso acontecia no século XIX, pelo menos. Entre 10 jornais, grandes jornais publicados no século XIX, 5 estavam na mão de homens negros. De cada 10 médicos do século XIX, 4 eram médicos negros, né? Tem um dos maiores deles, é o Juliano Moreira, por exemplo. Os maiores engenheiros é o André Rebouças. Embora todos os dois irmãos, José e o Antônio, também eram engenheiros, né? Um dos maiores empresários da comunicação, o José do Patrocínio. Enfim, então, assim, é um emaranhado de coisas para a gente trazer para essa realidade nossa e repensar que Brasil nós queremos daqui para frente. Que Brasil a gente pensa para nossos filhos, para nossos netos, para nossos amigos também, né? Esse Brasil diverso, esse Brasil onde as pessoas possam ter liberdade de ir e vir, né? Fazer aquilo que querem, andar do jeito que quiserem, sem nenhum tipo de restrição, né? Esse Brasil onde as pessoas negras tenham liberdade sem passarem por suspeição qualquer. Então, esse Brasil, quer dizer, é esse Brasil que a gente precisa confrontar com uma realidade que não mais se coaduna com mais de 130 anos da abolição da República e da decretação da República. Acho que isso não se coaduna mais, esse Brasil. Esse país não vai andar, não vai para frente, enquanto a gente não pensar nessa pluralidade, né, nessa coisa muito que a Somé, né, uma filósofa africana, de Dagara, dizia, né, quer dizer, filhos de um, filhos de todos, né? Então, a gente precisa resgatar esse sentido da comunidade que foi perdida. A gente precisa revisar todos os livros de história que foram escritos nos últimos 100 anos sobre o Brasil. Essa visão eurocêntrica, essa visão eugenista, ela precisa ser banida do imaginário da nossa população escolar, né? Desde a sua base, do ensino básico, do ensino fundamental e do ensino médio, até o ensino superior. Nós ainda vamos para a universidade aprender a ler Kant, ler Foucault, ler Rousseau,
né, Montesquieu, são homens que namoravam com a escravidão, tanto no século XVIII como no século XIX. Né? Então, não há como imaginar que o Brasil, que nós trouxemos para o Brasil, escravizados à força, sob a violência, quase 5 milhões de homens e mulheres africanos, e que esses africanos eram boçais, né? Então, enquanto a gente imaginar, abrindo os livros didáticos, vendo aquelas figuras do Debré, do Rugenda, onde negros açoitados, vendo anúncios de negros fugidos, navios negreiros, enquanto a gente olhar só para essas figuras, a gente vai ter uma visão muito distorcida desse país, né? Então, nos navios negreiros não vieram essas pessoas. Nos navios negreiros vieram médicos, vieram filósofos, vieram professores, sabe? Vieram engenheiros, vieram construtores, tudo que eles faziam na África, né? As universidades mais antigas do mundo, 3 delas ficam na África. E no Marrocos tem uma universidade que tem 1.100 anos. Então, é disso que nós temos que pensar. De onde nasceu a filosofia, de onde nasceu a astrologia, de onde veio a medicina. Então, esse sentido da embarcação no mundo, né, de ganhar o mundo através das embarcações. Então, é um pouco disso que eu gostaria de colocar aqui para que a gente possa pensar um pouco nesse chamado Dia da Consciência Negra ou Semana da Consciência Negra. Muito obrigado, viu? Tom, tá super no tempo, do 14 minutos aqui. Muito obrigada, né, por ter começado a falar aqui sobre o tema. Lembrando que a mesa é sobre desafios para uma comunicação antirracista. Então, é impossível falar sobre uma comunicação antirracista sem falar sobre o quê? Racismo estrutural, né? Que se a mídia, se os jornalões, né, são desse jeito, é exatamente porque tiveram vários brancos construindo as narrativas brancas, sendo protagonistas das suas próprias histórias, né? Enquanto a galera não só negra, mas racializada em geral, né? Pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com outras identidades que fogem do branco, acabam ficando subalternizadas quando vão ser representadas pela mídia e pela comunicação aqui em geral. Quando o senhor falava, a primeira coisa que eu lembrei foi do caso da Kathleen Romeu, que foi uma gestante de 24 anos que foi assassinada no meio do ano. E teve um grande debate sobre como que os jornalões, eles noticiaram a morte da Kathleen, né? Porque teve uma super polêmica que acredito que a galera deve conhecer, a Bianca Santana, que é uma jornalista muito querida que escrevia para o UOL, ela era colunista. E depois que teve a morte da Kathleen, os jornais eles ainda continuam falando que é uma ação policial, que é uma exceção, que não deveria estar acontecendo isso, mas não tem nenhum cuidado em falar por que as ações policiais acontecem desse jeito, por que literalmente isso, né? Por que as coisas acontecem do jeito que acontece? Parece que fica tão naturalizado para as pessoas escreverem que é normal, sabe, pessoas negras morrerem, que elas nem se prestam mais a pensarem do porquê disso está rolando, do porquê disso está acontecendo, e simplesmente noticiando um assassinato, né, feito pelo aparato estatal, como se fosse mais uma coisa comum e que a gente não deveria, sabe, se questionar. E, infelizmente, os jornais grandes, eles colaboram muito, muito, muito com isso. Reproduzem o senso comum, né, de morreu porque simplesmente teve uma ação policial, mas ignorando todo o background por trás, tudo que levou isso a acontecer. Tom, muito obrigada por falar. Se quiser falar mais alguma coisa, sendo breve, né? Até porque eu comecei a falar também. Eu tenho 1 minuto ainda, me sobrou 1 minuto. Tá? Pode falar. Não me rouba 1 minuto, não, tá? Não, assim, meus últimos artigos para a Folha de São Paulo, onde eu escrevo também, eu sou do jornal Globo, mas eu também escrevo esporadicamente para a Folha, foram falando sobre a Kathleen Romeu, sobre a morte dela, e o outro artigo foi sobre o livro O ABC da Liberdade e Sinhás Pretas da Bahia,
que são 2 livros com um teor muito racista, né? O primeiro é um livro infanto-juvenil, e ele foi publicado em 2005 e republicado agora pela Companhia das Letras, sem nenhum critério, e onde diz que as crianças, inclusive, brincavam nos navios negreiros, né? Brincavam de pula-pula, brincavam de roda. É um verdadeiro absurdo, né? Um escárnio contra a história do Brasil, né? E o ABC da Liberdade conta a história do Luiz Gama, ainda por cima, que é um grande ícone da nossa magistratura, né? Um grande advogado e abolicionista. E a questão das Sinhás Pretas, da Bahia, é um livro que traz um recorte de algumas escravizadas que, na Bahia, conseguiram ganhar dinheiro e ter uma vida social diferenciada, né? E aí o Antônio Risério, que é autor do livro, o professor da Universidade da Bahia, ele questiona o movimento negro, que o movimento negro deveria seguir esses cases e não ficar no mimimi, no choro, né? Enfim, aí eu falei para ele que é preciso que ele olhe a realidade brasileira para saber quem é que está no topo da pirâmide e quem é que está na base da pirâmide. Então, são 2 artigos, quem quiser, está no meu perfil lá, Tom Farias Oficial, que é o meu perfil do Instagram, pode encontrar lá. Tom, muito obrigada de novo. Eu vou passar a palavra agora para a Elisângela, nossa queridíssima professora do Mackenzie. Vou tirar a câmera aqui do Tom. Elisângela, bom dia, seja bem-vinda. Tá mutada, Elisângela. Pronto, agora sim. Bom dia a todos. Bom dia, Eduarda. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Primeiro, eu quero agradecer muito a professora Mirtz, a professora Vanessa pelo convite, a toda a turma da Faculdade de Jornalismo e parabenizar por essa iniciativa tão importante, né, de organizar esse primeiro congresso, esse primeiro seminário de consciência negra do CCL, que é Comunicação e Letras. Isso é muito importante, já é uma grande iniciativa e já é uma mostra de que o negro, ele deve ser mostrado, ele deve ser conceituado, falado, né? Isso é muito importante para a nossa sociedade, tá? E hoje eu quero falar aqui com vocês sobre a questão do negro na literatura, né? O mote aqui do nosso seminário é exatamente esses desafios, né, na comunicação antirracista, e nós não podemos deixar de mencionar que o texto literário é também uma forma de comunicação. E o negro, ele é apresentado na literatura, principalmente nos cânones, né, nos textos tradicionais, de uma forma que não enaltece o povo negro, infelizmente, né, de forma que ele aparece marginalizado, inferiorizado, né? E eu quero mostrar isso para vocês, como que se dá isso na literatura, né? Como o Tom mencionou há pouco, muito oportuno, ele mencionou Carolina de Jesus, ela escreveu Quarto de Despejo, né? E já é uma fase da literatura em que nós podemos perceber que o negro, ele começa a ganhar voz, mas, lamentavelmente, não foi sempre assim, né? Nós temos, sim, escritores na literatura brasileira que mostram o negro, porém, ainda de uma forma muito inferiorizada e, eu diria, até subalterna, né? O que nós temos? Nós temos o negro representado, né, de forma totalmente discriminatória, na maioria das vezes, né? E, infelizmente, a literatura, nesse contexto, ela é veiculadora de preconceitos. Por exemplo, se nós pegarmos uma obra de Bernardo Guimarães, A Escrava Isaura, né? Não sei aqui se vocês já ouviram falar, né? Foi uma obra bem importante, ela foi transformada em novela, né, em minissérie, inclusive exibida pela TV Globo. Mas a Isaura, ela é uma escrava filha de uma negra,
e de um pai português. Logo, a Isaura tinha pele branca, né? Então, se você olhasse para essa personagem com a pele branca, pele alva, ela não era considerada escrava pela aparência, mas o fato é que ela era filha de negros. E por essa razão, assim, a Malvina, uma das personagens que era a senhora, ela acolheu a Isaura, né? Justamente por ela ter essa pele branca. Acolheu a Isaura, mas não deixava que a personagem esquecesse que ela tinha raízes negras, porque a mãe era negra. E eu trouxe aqui um trecho para mostrar para vocês como que a literatura brasileira, especificamente a obra do Bernardo Guimarães, que é a Escrava Isaura, mostra a figura do negro. Então, há um trecho que diz assim: não gosto que a cantes não, Isaura. Isso é assim a Malvina falando. Hão de pensar que és maltratada, que és uma escrava infeliz, vítima de senhores bárbaros e cruéis. Entretanto, passas aqui uma vida que faria inveja a muita gente livre. Gozas da estima de teus senhores, deram-te uma educação, como não tiveram muitas ricas e ilustres damas que eu conheço. És formosa e tens uma cor linda, que ninguém dirá que gira em tuas veias uma só gota de sangue africano. Então veja, né? Isaura é acolhida pela Sinhá Malvina, tem a pele alva, porém, né, nós temos aqui um estereótipo de uma negra, de uma escrava, que embora tenha pele branca, corre em suas veias o sangue negro, que é estereotipada. Então, ela é vista como inferiorizada, mesmo tendo a pele branca, né? E o Bernardo Guimarães, nessa obra, ele traz à tona essa questão. Porém, essa obra ela foi escrita em 1904. Então, há a presença da escrava que, com a pele branca, porém, ainda numa situação inferiorizada, né? Também na literatura brasileira, Olavo Bilac, por exemplo, ele escreveu um livro de contos, né, chamado Contos Pátrios, e nós podemos ver neste livro o escravo, o negro, representado como aquele fiel escravo, passivo, sem voz. E também há um trecho que diz o seguinte, ainda, né, nesse Contos Pátrios do Olavo Bilac, diz o seguinte: comprar e vender escravos era, naquele tempo, uma coisa natural. Ninguém perguntava a um negro comprado seu passado, como ninguém procurava saber de onde vinha a carne com que se alimentava ou a fazenda que se vestia. Ou seja, o negro aqui está sendo equiparado ao alimento, né, a carne, e à fazenda, ou seja, a uma roupa, né? De onde vinha a velha Maria quando, logo depois do meu nascimento, meu pai a comprou? Sei apenas que era africana e tinha talvez um passado terrível, porque quando a interrogavam a esse respeito, um grande terror lhe dilatava os olhos, e as suas negras mãos reluzentes e calejadas eram sacudidas de um tremor convulsivo. Conosco, a sua vida foi quase feliz. Olavo Bilac, né, no livro de Contos Pátrios, esse conto chama-se Mãe Maria. Então, veja só, né? Era uma escrava, era inferiorizada, era equiparada a um pedaço de carne, a uma roupa, ou seja, a um objeto, a um alimento. E ainda achava-se que naquela casa ela era feliz. Veja, essa questão na literatura, né, o negro, ele aparece de uma forma como se ele fosse um objeto, né? E é essa forma de comunicação que nós tínhamos na literatura, assim, no comecinho do século aqui 20, né, 1904. Bom, havia uma voz, os escritores mostravam que existia o negro, sim, mas o negro sempre nesta relação de inferioridade se equiparado ao branco, né? Há também, ainda falando desse estereótipo do negro na literatura, o negro como subalterno, serviçal.
incapaz. E aí nós temos a tia Anastácia, de Monteiro Lobato, né? Vocês devem se lembrar do Sítio do Pica-Pau Amarelo, enfim, né? Mas em Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, de 1931, né, há também uma passagem que mostra essa questão da subalternidade, a questão do negro como serviçal, como incapaz, na seguinte passagem. Vou dizer aqui para vocês. Pois cá comigo, disse Emília, aquela menina, né, atrevida, aquela personagem, a representação do próprio Monteiro Lobato. Só aturo essas histórias como estudos da ignorância e burrice do povo, ela diz. Ela está se referindo às histórias que a tia Anastácia contava. Prazer não sinto nenhum, diz Emília. Não são engraçadas, não têm humorismo, parecem-me muito grosseiras e até bárbaras. Coisa mesmo de negra beiçuda como tia Anastácia. Não gosto e não gosto. Veja, tia Anastácia, empregada da casa, né, serviçal, subalterna, a voz aqui da Emília é a voz da sociedade brasileira daquele contexto, né? E, infelizmente, a voz de muitas pessoas ainda hoje, né? Há também outro estereótipo, assim como os outros na literatura brasileira, que o negro, ele é animalizado. E aí nós temos como exemplo a obra O Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, né? Essa obra já é mais recente, de 1885, não recente, do século XIX, antes ainda do Monteiro Lobato, né? E ele é um protagonista dessa história, né? O Bom Crioulo, mas ele é um protagonista, é um personagem negro que encarna a homossexualidade. Então, vejam, final do século XIX, um personagem negro homossexual. Então, essa questão da animalização, da hipersexualização, o pervertido também era atribuído ao negro na literatura, tá? E, além disso, a erotização da mulher também, né? E aí nós temos como exemplo quem? Jorge Amado, né? Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, é isso? Então, o negro sempre visto desta forma estereotipada na literatura brasileira, isso antes da década de 60 do século XX, né? Logo depois disso, vem a Carolina de Jesus, né, que o Tom bem citou aqui para nós, e aí nós já temos uma outra visão. Embora em Quarto de Despejo, nós temos o retrato da favela, né, um retrato muito deprimente, mas nós percebemos o quê? Que o negro ganha voz. Como? Nós temos uma obra de autoria feminina, não é? Todas essas obras que eu citei anteriormente são de autoria masculina, tá? Então a mulher começa a aparecer como escritora na literatura, a mulher e negra. Vejam, isso é um avanço. É claro que o racismo ele está muito em voga, nós sabemos disso. É um racismo estrutural, não é? Há muito ainda o que se fazer, nós estamos engatinhando nessa questão de dar voz ao negro, de mostrar que o negro tem uma existência, que ele é capaz, né? Mas com a Carolina de Jesus, por exemplo, nós começamos a perceber neste âmbito literário que o negro começa a aparecer, começa a ganhar voz, né? Não só Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, vários outros que o Tom também já citou aqui para nós, né? Aí tem um poema que ele é muito particularmente bonito, eu gosto muito, né? Que mostra essa questão do negro na literatura hoje, que ele já não está aparecendo mais como era anteriormente, né? Lá mais nos primórdios do século XIX, ainda no século XX, na primeira metade do século XX, como subalterno. Então, é um poema de Márcio Barbosa, está em Cadernos Negros, volume 31,
que ele diz o seguinte, o nome do poema é Futuro. Ele diz o seguinte: que África está estampada nas pupilas da avó negra que dança a congada. Quantos zumbis vão surgir na poesia da periferia maltratada? É Nizanga que dança e ocupa o abraço da menina de tranças? Que orixá olha para esse menino que ama jogar bola? Um sopro ancestral de tambores e vozes nos protege do mal, o moderno. O novo desaguam no rio tradicional. Não há povo sem história, sem memória coletiva. E é na pele que essa memória continua viva. Então, se nós pensarmos na literatura lá do século XIX, esses escritores, esses trechinhos, né, que eu citei há pouco, literatura lá da primeira metade do século XX, equiparada à literatura após década de 60 do século XX, Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, mulheres, né, numa situação autoral, o que antes não havia. E também nesse poema aqui de Márcio Barbosa, nós percebemos que timidamente ainda, sim, mas está havendo neste universo literário um progresso em relação à aparição do negro nos textos literários. O que antes eram mencionados totalmente, né, e vistos como subalternos, como inferiores, como marginalizados, hoje nós podemos perceber que há um progresso, digamos assim. Há muito a se percorrer, é um caminho muito longo, porém, chegaremos lá, com certeza. Obrigada. Gente, não tenho nem palavras para Elisângela. Ela venceu e ela sabe disso, perfeita. Elis, nossa, muito obrigada por falar um pouco de literatura com a gente. Acho que uma das coisas mais protuberantes assim que a literatura negra traz, assim, principalmente a mais antiga, é exatamente o apagamento dos autores negros, né? De embranquecerem o máximo que conseguiram o Mário de Andrade, o Machado de Assis, e principalmente o Mário de Andrade, que eu tenho muita estima por ele, ainda mais por ser um autor aqui de São Paulo, né? O cara conseguir, sabe, São Paulo, sou negro, tem todo um... Ah, ele é fantástico, nossa, passo mal. Ele tem todo um modo de conseguir transpor a negritude dele aqui na cidade de São Paulo e mostrar como que a cidade moldou as relações de raça, classe dele. Meu, é fantástico isso. Sim. É muito legal, né, que a gente tenha movimentos de literatura negra assim, mais fortes hoje em dia, ainda mais que, assim, né, sou muito grata por poder ver a Conceição Evaristo viva hoje e saber que ela já fez história, sabe? E não esperar ela morrer para ter o devido reconhecimento, que isso acontece com muita galera preta. Isso é muito bacana, né? A Carolina já nos deixou, sim, né? Mas a Conceição não. E nós temos outros também. Este poema, intitulado Futuro, também é um escritor negro, vivo. Então, nós estamos ganhando, de certa forma, uma voz, né? Neste meio de comunicação, que hoje já está muito mais acessível, que é a literatura, né? Então, nós já temos representatividade na literatura também, e não só inferiorizando o negro, enaltecendo também. Elisângela, muito obrigada. Já eu passo as perguntas aqui para os palestrantes. Agora eu vou colocar a câmera do Robson. Muito, muito, muito obrigada, minha querida. Cadê? Robson, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, obrigado. Vamos lá. O que falar, né? Depois de Tom, Elisângela, foi uma introdução muito legal, assim, acho que traz um contexto para a gente muito incrível. Queria começar agradecendo a professora Mirtz, eu sou aluno, eterno aluno da Mirtz, né? Sou formado em publicidade pelo Mackenzie. E acho que eu vou trazer aí, complementando as narrativas que vieram antes, né? Trazer uma ótica do mercado de publicidade e comunicação nesse eixo, assim, né? Pensando no que eu fiquei pensando, o tamanho e a quantidade de desafios que a gente tem ainda quando a pauta é essa. O primeiro desafio, o primeiro grande desafio é a história, né? O lugar de onde partimos, quando a gente fala em Brasil, ele vem de um lugar de sangue,
né? O Brasil se forma nesse contexto. Então, esse apagamento que o Tom traz, esse apagamento na literatura, que é o que está nas escolas, né? O que forma a mentalidade das pessoas, vem tudo dentro dessa construção, que é uma construção estruturalmente racista, estruturalmente problemática. Mas aí eu queria trazer também uma ótica da comunicação enquanto mídia, né, enquanto televisão, jornais, enquanto campanhas publicitárias, e o que essa comunicação faz e como é que ela representa ou não o imagético de pessoas pretas, né? E aí eu acho que, antes de começar a dar um pouco de contexto falando em Brasil, queria muito falar a importância que a comunicação tem enquanto formadora de opinião. A gente sabe que o movimento, por exemplo, de aceitação capilar, de reconstrução e reconexão com a autoestima preta, que foi severamente apagada, dos traços negróides serem vistos enquanto traços animalizados, né, enquanto traços feios, enquanto a desumanização dos nossos corpos refletiu por muito tempo na comunicação, na propaganda, na mídia, nos programas, nas novelas, em tudo que se via. E é óbvio que eu, enquanto pessoa preta, ou qualquer pessoa preta, se olhava no espelho e se via enquanto aquilo que é animalizado, enquanto aquilo que é odiado, enquanto aquilo que é tido como referência de feio, você tem um grande problema nascendo, que é esse auto-ódio que se promove a partir desse ódio estrutural contra pessoas pretas, né? E aí fico pensando do poder que a comunicação tem de moldar opiniões, de moldar estruturalmente uma sociedade, né? O que fez, por exemplo, com que um Hitler assumisse e conseguisse avançar tanto nos seus posicionamentos como ele conseguiu? É o poder comunicacional, né? É o poder de como que o discurso e a história que ele conta para conseguir convencer. E aí a minha pergunta, meu questionamento aqui vai justamente nesse sentido. Quais são as histórias e quais são os discursos que nos foram contados, né? Quantos de nós, nas nossas primeiras, segundas infâncias aí, nossa vivência acadêmica na escola, né, até a formação do ensino médio, tivemos enquanto referências pessoas pretas, né? A minha referência foi a tia Anastácia de televisão, você tinha ali Lázaro Ramos em papéis normalmente bastante problemáticos quando você fala em novela, e era sempre isso, né? Você tinha uma única, duas pessoas ali representando, e essas representações normalmente em lugar subalterno, como a professora mencionou. E aí eu acho que o primeiro desafio é justamente esse. A comunicação, ela é corresponsável por moldar a maneira como a gente pensa, por moldar a nossa cultura e por ditar tendências. E esse é o primeiro grande desafio. O que a gente tem construído até aqui está totalmente deturpado, né? Está totalmente problemático, está totalmente bizarro. E a gente já vem lidando com a consequência dessa história que foi construída, né? Então, o primeiro desafio é justamente em repensar, em reconstruir essa história. E eu acho que tanto a professora Elis quanto o Tom, e que honra dividir essa mesa com eles, trazem muito essa questão de esse resgate que está aí acontecendo, que estamos nesse movimento. Isso na literatura, isso quando a gente resgata a história também, e quando a gente fala em comunicação, acho que a gente está vivendo também um momento histórico. Vou trazer uma informação legal aqui para vocês. Esse ano, por exemplo, né, quando a gente fala em publicidade, em comunicação brasileira, o que foram os últimos 3 anos, por exemplo, e o quanto que a gente vê hoje uma virada aí no jogo, no sentido de, hoje em dia, ano passado foi um ano em que mais pessoas pretas apareceram em campanhas publicitárias. Hoje em dia a internet está diretamente ligada também com a ascensão da discussão. Você consegue holofotizar vozes. Então vozes que antes estavam lutando e eram invisibilizadas, né, hoje conseguem ampliar os seus discursos, suas narrativas. Então a internet, eu acho que ela acelerou muito esse processo de começar realmente a pautar o antirracismo enquanto algo mandatório, enquanto algo que se faz presente não para pessoas pretas, mas para toda uma sociedade. E mais do que isso, né, a gente entende também que a partir do momento que você cria um espaço onde é possível holofotizar vozes, você cria um espaço onde é possível também cobrar, colocar, questionar, né? O que foi o movimento no passado com Vidas Negras Importam, com uma hashtag que viralizou no mundo inteiro, onde o brasileiro se impressiona com a morte lá fora, isso acontece todos os dias aqui também,
né? Então, é muito doido como culturalmente isso também está atrelado aos mecanismos de comunicação, a como que a gente naturaliza a morte e a queda dos nossos corpos, a gente naturaliza isso porque é sempre isso que é representado. As narrativas de pessoas pretas são narrativas ligadas à criminalidade, à favela, à pobreza, a uma má índole, a esse lugar de subalterno, né? E aí a gente está vivendo esse momento de começar a contar e moldar outras narrativas protagonizadas por pessoas pretas, né, contando e colocando espaço de representatividade, e isso é muito, muito, muito importante, é um avanço que a gente vem tendo na comunicação, né? Sempre que se discute esse processo, a gente pensa quais eram as nossas referências na infância, né? O que estava ali no colírio da Capricho, quem que era esse colírio, essa pessoa, que cor que ela tinha, como era o seu cabelo, o que era enaltecido enquanto construção de beleza, nessa construção de ser humano, que é o que todo jovem vive, né? E o que a gente tem hoje? É muito poderoso poder saber hoje que hoje a gente tem atrizes, blogueiras, influenciadoras, pessoas pretas, a pauta de produtos no mercado publicitário, no mercado mesmo, para pessoas negras tem ressignificado, e isso é muito reflexo de todo esse movimento, esses esforços nas mais diversas frentes. Mas olha como é sintomático, né? A gente esse ano ganhou a eleição do Clube de Criação. O Clube de Criação é uma entidade que, teoricamente, está aí para proteger, para pautar e debater a criatividade no nosso país, né? E em 46 anos é a primeira vez que você tem uma chapa preta à frente de uma entidade como essa. Isso num país representado majoritariamente por pessoas pretas. Então, acho que um desafio que a gente tem muito grande para combater é justamente estar nesses espaços, que são espaços que nos foram tirados, né? As pessoas que ocupam os espaços de poder comunicacional são pessoas brancas, e mais do que isso, pessoas brancas que não estão de acordo ali com as nossas narrativas, não são embaixadoras da nossa causa, muito pelo contrário, fazem a manutenção do privilégio, como o Tom mencionou. Então, é um desafio tremendo hackear essas engrenagens, estar nesses espaços e ocupar, de fato, para que a gente possa transformar, porque quando a gente começa a ocupar, essas coisas mudam. É muito legal poder se ver em propagandas, em campanhas, ver famílias pretas colocadas, e é muito sintomático quando você começa a ver, né, jornalistas, comunicadores e pessoas nesses espaços, o quanto eles são vigiados, né? Maju Coutinho ocupando jornais em horários nobres, na Rede Globo, por exemplo, é pontuada na internet quando erra uma palavra, ou quando tem que rever alguma coisa no TP, enquanto diversos jornalistas não negros fazem a mesma coisa, porque é algo normal da profissão ali, por exemplo, não são questionados. Então, existe também esse desafio desse lugar de... o mecanismo racista da estrutura, ele vai também se aprimorando. Então, existe a maneira como se cobra, né, e se exige de pessoas pretas, ela é completamente diferente também, né? Então, acho que esse é um caminho extremamente desafiador, assim. Uma coisa que me alegra, de verdade, é que, e eu acho que é um processo, o trabalho que a gente faz enquanto ser humano hoje, né, enquanto pessoas pretas hoje, é um trabalho em continuidade. Toda essa carga histórica, né, que foi excelentemente trazida aqui pelo Tom, pela Elisângela, acho que traz essa dimensão de que talvez a gente morra e ainda tenha muita coisa para fazer, tenha um caminhar gigante pela frente. Mas é muito bom saber que continuamos avançando, né? Então é um trabalho que é uma continuidade de um trabalho ancestral e que a gente avança alguns pontos para um futuro, né? Hoje o mercado publicitário está sofrendo uma pressão gigante para trazer representatividade para as agências, e representatividade não no sentido de ter uma pessoa preta, mas é você ter a pluralidade, porque senão a gente empacota pessoas pretas num único espectro ali. Então você ter pluralidade de opiniões, porque entre pessoas pretas há divergências, há histórias, né? Tem vivência diferente, tem pontos de vista, tem interseccionalidades, você não é só uma pessoa preta, você pode ser uma pessoa LGBTQIA, uma pessoa com deficiência, interseccionalidade de gênero, sexualidade. Então tem muitos fatores que precisam ser colocados ali, e eu acho que o maior desafio é justamente entender essa urgência, né? E absorver isso enquanto sociedade. Muitos debates ainda ficam em bolhas, pessoas maravilhosas que precisam ser ouvidas, a estrutura ainda tenta, né, de maneira muito intensa, invisibilizar que essas pessoas cheguem em espaços onde suas vozes possam ser ampliadas, assim, sabe? Então, observo, assim, os movimentos que a gente vem fazendo enquanto sociedade, e é assustador por um lado,
mas eu acho também uma baita oportunidade, né? Por exemplo, se a gente pega os últimos 5 anos no Brasil, que a gente está vivendo ainda um momento histórico, né? Eu falo, é a primeira pandemia da história com acesso à internet, e uma pandemia em qualquer país, em qualquer sociedade, ela evidencia tudo que tem de bom e de ruim, né? Ela traz à tona ali toda uma infraestrutura ou não que um país tem para lidar com aquelas questões, ela traz à tona as desigualdades sociais, ela traz à tona as diversas problemáticas. E aí é muito sintomático quando a gente vive isso conectado com a internet e pode debater isso à distância, né? Então, essa primeira pandemia conectada à internet, ela também é um marco histórico na humanidade, porque evidencia quais são os corpos que estão mais fragilizados, assim, mais uma vez, né? Coisas que a gente já vem gritando, mas mais uma vez fica evidenciado. E na comunicação, a gente percebe o quanto que a gente replica um modelo que não é de olhar para o Brasil, entender a nossa ancestralidade histórica e realmente assumir o erro. A gente ainda fica olhando para fora e ainda tenta reproduzir um padrão europeu enquanto comunicação, no sentido de há uma mobilização pelo que acontece lá fora, mas negligencia-se o que acontece aqui dentro, né? E aí esse desafio dos comunicadores tentarem dar vazão para os corpos que caem aqui no nosso país, para os gritos que estão sendo falados nas periferias de todo o Brasil, em diversos Brasis que a gente tem, né? E o quanto que a comunicação ainda tenta fazer o apagamento disso, ou quando vai trazer à tona, traz de uma maneira sempre desse lugar de dor e não no lugar de potência, né? No lugar de potência que a criatividade, a comunicação pode vir desses lugares. Então, acho que a gente está vivendo um processo de primeiro evidenciar quem é o joio e quem é o trigo, né? Separar o joio do trigo, entender. O ódio saiu do armário e agora não tem muito o que fazer. A galera está se assumindo escancaradamente racista, escancaradamente homofóbica, e eu acho extremamente importante também, assintomático, e é um momento desafiador, mas é um momento também que a gente confronta. Então você vê pessoas pretas em diversos papéis de representatividade, você começa a ver uma pluralidade, e isso é reflexo não só da comunicação midiática ou da internet, mas é reflexo da literatura, como o prof mencionou, ou reflexo da história dessas, em geral, mulheres pretas, né? São as grandes heroínas. Até esse apagamento do gênero a gente vai ter também ao longo da história. E o desafio, só para a gente fechar aqui, acho que esse ponto, é ressignificar e assumir a história de fato como ela foi, para que a gente possa recontá-la, sabe? Eu vejo uma resistência tremenda na comunicação de olhar para trás e falar, tá tudo errado da maneira como se contou, precisamos contar de novo. Então, é preferível ficar colocando band-aid ou reparando ali, fazendo a manutenção de privilégio, que é quem está no espaço de poder tende a fazer, do que efetivamente assumir, admitir o erro, encarar a escravidão da mesma maneira que o Holocausto é encarado, né? Hoje você fala em escravidão, por que essa pauta ela é tratada com com um certo humor, como se fosse um mimimi, né? E não é tratado com a seriedade que se tem? Então, acho que a gente está vivendo esse processo de ressignificar a história, reconectar com a nossa ancestralidade pré-escravidão, que é uma ancestralidade de força, de realeza, de beleza, de construção e não de escravidão. A escravidão é parte da história que nos foi tirada, né? Foi nos tirado esse direito. E recontar essa história de outras formas. E tem narrativas muito lindas e potentes nascendo, assim. É muito prazeroso existir nesse momento e ver tanta coisa e tanto movimento positivo acontecer assim na comunicação. Acho que é isso para a gente trazer aqui. Robson, nossa, muito obrigada, né, por conversar um pouco com a gente. Sobre o que você falou, eu penso muito numa polêmica recente que teve de uma certa empresa que postou uma foto que viralizou no LinkedIn e só tinham pessoas brancas na foto, né? Era uma empresa de investimentos. E aí a gente fica se perguntando, né? Que tipo de construção, que tipo de ocupação que uma pessoa negra vai ter lá, sabe? Porque além de ocupar, acho que é interessante a gente pensar em construir as nossas próprias narrativas, né? Em criar os nossos próprios espaços. Porque muitas vezes, né, assim, um processo estrutural de ser uma pessoa negra, muitas vezes a primeira da família ter feito uma faculdade, a conseguir mudar o panorama financeiro, que entra nesses espaços, mas esses espaços acabam, né, adoecendo totalmente a saúde mental dessas pessoas, e aí a pessoa sai da empresa e os gestores se questionam, o que aconteceu de errado para essa pessoa sair? E, sabe, isso é muito sintomático, né, de
fazerem vários processos, não, vamos chamar pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas LGBT, para ocupar esses espaços, mas no fim não prestam nenhum suporte, né, para as pessoas inclusão não conseguirem se acontece, manter, né? Basicamente, como dizem, para inglês ver, né? E isso é uma coisa que me deixa um pouco revoltada mesmo, né? Acho que é impossível não ficar revoltado. Ainda mais quando a gente vê outras pessoas que a gente não pode citar nomes para não divulgar, certos podcasters falando que tá liberado ter opinião racista e basicamente não ter nenhuma punição sobre isso, sabe? Isso é muito, muito reflexo mesmo, né? De todo um racismo estrutural que faz as pessoas serem porcamente racistas, de terem esse espaço para serem racistas e de nada acontecer. Exatamente por quê? Porque quem comanda não são pessoas negras, não são pessoas indígenas, não são pessoas racializadas. Então é interessante pensar nessa perspectiva de até que ponto, né, a gente ocupa espaços, até que ponto que vale a pena acabar com a saúde mental, com nossas confianças sobre nós mesmos, que já é tão difícil, né, de criar uma autoestima preta, estável, né, para no fim chegar num ambiente totalmente branco que não tem interesse em mudar e acabar repensando a vida toda, né. Para fechar, Eduardo, acho que você trouxe brilhantemente, porque inclusive vivi esse rolê de você achar que chegou lá porque chegou num espaço e tudo mais, se formou, sabe? É toda uma trajetória, porque eu venho de uma política afirmativa, né, para conseguir me formar numa faculdade e tal, e aí você chega nesse espaço exatamente, você acha que vai vencer e prosperar, e aí vem a fase 2, que é ainda mais pesada e perversa e te adoece. Mas eu acho que a gente está no movimento também de construir os próprios espaços, sabe? Hoje eu tenho a minha agência com pessoas que fazem sentido para mim justamente por conta disso, que é aquele rolê de você entender e viver esse processo de cura, porque a gente vive um processo de cura que não tem prazo de validade, é muita coisa para ir ressignificando, muitos traumas para ir limpando e você se encontrando na sua potência, na sua autoestima, mas é começar a construir os nossos próprios espaços para acolher entre nós, assim, sabe? E aí a gente começar a ressignificar a maneira como se faz isso no mercado. Como dizem, né? Se a vitória foi individual, não é uma vitória, né? Exato. O esforço tem que ser coletivo. Robson, muito obrigada por ter falado com a gente. Agora a gente vai abrir aqui para as perguntas que a galera tá mandando nos comentários aqui do YouTube. Eu vou colocar a câmera do Tom e da Elisângela também, e aí a gente vai colocando a pergunta na tela, vocês vão respondendo, trocando uma ideia, tudo bem? Bora! Sejam bem-vindos de novo, gente. Tem algumas perguntas aqui. Eu acho que eu consigo colocar. Qualquer coisa o pessoal da agência consegue me dar um help. Aí essa aqui. Aqui. Professora Elisângela, qual conselho a senhora daria para futuros escritores continuarem essa transformação na literatura? Da Raquel Espim de Oliveira Lucena. Certo. Olá, Raquel, obrigada, viu, pela pergunta, muito pertinente. Então, minha linda, a gente tem que pensar o seguinte, todo escritor, ele está inserido num contexto social, político, econômico, cultural, né? Nós estamos inseridos, nós, pessoas. E quando nós escrevemos algo, consequentemente, a nossa escrita, ela acaba trazendo características desse contexto que nós estamos inseridos. E nós estamos inseridos num contexto em que essas questões raciais, esse racismo estrutural, ele está muito em evidência, não é? Então, se nós pensarmos desta forma, ao escrever, você, enquanto escritora, se você tiver essa preocupação com esse contexto social, econômico, cultural, consequentemente, você vai trazer para a sua escrita questões a ponto que você possa discutir esse racismo estrutural, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, Raquel, para você. Eu sou professora da educação básica também, né? E o que falta para nós, negros? Modelos. Por exemplo, a porcentagem que nós temos de negros professores no ensino superior é muito pequena. E os meus alunos da educação básica, por exemplo, de uma escola periférica, que eu dei aula durante muito tempo no estado, na rede estadual de ensino,
eles não tinham perspectivas. Grande maioria dos alunos negros, sim, numa escola pública, e eles chegavam a me perguntar por que eu vou estudar, né? Qual é o meu futuro? Eu vou conseguir um bom emprego? Então, quando eles me viam, e eu contava a minha história, eu também estudei em escola pública, eu consegui fazer uma faculdade, eu fui para a USP, que é uma universidade bem conceituada, com estudo, com esforço, e eu sou negra também. Então, o que acontecia? Eles viam em mim, em todas as pessoas, em nós que estamos aqui, né, nessa mesa, modelos. Então, se o escritor, ele se preocupar com essas questões que estão fomentando a nossa sociedade, o racismo estrutural é uma delas, e essas questões começarem a ser inseridas nos escritos, sejam textos literários ou não, de forma positiva, eu acredito que essa é uma questão que vai auxiliar muito para que as pessoas negras comecem a se enxergar como realmente indivíduos como todos os outros. Tá? E a fala do Robinson disse muito isso, né? A gente não consegue se ver na TV, a parcela de negros na TV, nas novelas, na mídia, ainda é muito pequena, muito tímida. E no texto também acontece isso. Um negro, ele não protagoniza um texto literário, por exemplo. Então, cabe a nós, né, a vocês, novos, com essa mente toda, né, jovem, que está entrando agora no mercado de trabalho, na faculdade, deixar essas questões vir à tona para que as pessoas tenham acesso e consigam saber que o negro, sim, ele existe e ele não tem que aparecer só numa condição de subalternidade. Bom, espero que eu tenha respondido, Raquel. Perfeito, Elisângela. Gente, acho muito bacana esse sistema aqui da gente conseguir selecionar as perguntas já diretamente. A próxima aqui é da Camila da Silva, muito querida. Quais as consequências que vocês percebem de políticas antirracistas para inglês ver? Como os posicionamentos de empresas, mídias, só ditos para não perderem credibilidade? Quem quer responder essa? Posso começar, então? À vontade. Vamos lá. Eu acho um problema, né, num primeiro instante, assim, mas cada vez mais está ficando difícil fazer só para inglês ver, sabe? Porque a coisa não se sustenta. Esse lance que você trouxe sobre ocupar, por exemplo, e aí tem esse processo de adoecimento, que é uma das coisas mais naturais. Fala em diversidade e inclusão e a gente é a cota da diversidade, né? Entre outros grupos marginalizados, porque a gente não é minoria. Então não dá para chamar de minoria, mas grupos marginalizados. E aí, quando a gente chega esse espaço é violento e aí começa-se um ciclo porque não se sustenta o discurso. Eu acho que a gente está vivendo um processo, infelizmente, né, faz parte desse processo, que primeiro, a gente sai da invisibilidade, depois vem um processo revolucionário muito grande de ocupar, ressignificar, construir espaços novos, e aí quem ainda acha que tem que fazer só para surfar no hype, isso é absurdamente violento, porque como efeito colateral, a gente tem muito dano, principalmente para a nossa saúde mental, a nossa comunidade questionando a sua autoestima, questionando a sua capacidade. Você entra nesse espaço e você acha que o problema é você, e na verdade aquele espaço tem que ser um espaço acolhedor para você trabalhar e co-criar, mas ao mesmo tempo você começa, de novo, separar quem é quem, sabe? Hoje em dia, e a gente precisa inclusive tornar esse processo maduro, a gente precisa parar de consumir de marca racista, precisa parar de entrar em supermercado que faz o que não está de acordo, sabe? Esse escancaramento precisa ser dado para a gente tomar providência. Então, acho que tem essa consequência super negativa e pesada, que é o nosso adoecimento, e eu fico muito feliz que a gente comece a falar sobre saúde mental, porque até isso nos foi tirado também, né? Essa questão de nós somos muralhas de força, de que mulheres pretas carregam o mundo nas costas, então elas podem tudo, né? Então, as mulheres pretas, nesse contexto, são elas têm que se acolher e ainda acolher homens pretos e ainda acolher tudo. É uma questão de desumanização até nesse sentido. Então, a gente vê esse processo acontecer, é importante porque a gente está faltando saúde mental também, mas escancara quem é quem no jogo, sabe? E a gente precisa tomar providência com essa informação. Robson, opa, pode falar, não fica à vontade. Desculpa.
Não, pode falar, que isso. Não, é bem oportuno tudo que está sendo colocado aqui, o Robson e a doutora Elisângela também. E ele até falou um pouco sobre essa questão da literatura, né? Eu sou especialista em literatura do século XIX, então, Que gostoso. um professor de literatura, né? E a gente pontua também aí a Maria Firmina dos Reis, né? Que, enfim, foi uma grande escritora do século XIX, né? Apesar de ter morrido em 1917, mas a vida toda do século XIX, com Úrsula, ali em 1859, enfim. E eu recebi bastante livro, né? E eu recebi ontem este livrinho aqui, que é o Monteiro Lobato, Negrinha. Ele é um livro trilíngue e é publicado por onde? Pela USP, com financiamento da CAPES. E é um livro extremamente racista do Monteiro Lobato. Ou seja, mais um livro racista do Monteiro Lobato. Se a gente for ler trechos do livro, a gente tem um impacto muito grande de como essas obras continuam veiculando ainda e onde essas obras ainda entram nos nossos lares e pegam incautamente nossos filhos, né? Enfim, nossos parentes, que absorvem isso aqui num momento de pouca reflexão, porque às vezes você lê coisas com pouca reflexão, né? E não percebe as entrelinhas do que pode ser, do que pode estar dentro do contexto, né? Monteiro diz aqui numa das páginas 19, assim, dessa maneira, né? Esse é um conto do Monteiro Lobato, que ele publicou dentro do contexto de outros contos, mas esse dava título ao livro Negrinha. Ele diz assim: Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos, preta? Não, fusca, mulatinha escura, de cabelos roços e olhos assustados. Nascera de mãe escrava, a senzala, e seus primeiros anos de vida vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sob farrapos de esteiras e panos imundos, sempre escondida, para a patroa que a patroa não gostava de crianças. E assim são outros trechos aqui que, quer dizer, infelizmente, está dentro um pouco do contexto do que a Camila da Silva pontua aí com relação às políticas antirracistas, né? Quer dizer, não basta, né, dizer que é antirracista. Tem que ser ter prática antirracista, né? Isso aqui é uma prática racista. Essa prática aqui é racista. Porque ela através da literatura, né, o livro é perene, né? Eu recebi no ano passado uma edição facsimilar dos Lusíadas, e fico exatamente muito encantado, porque eu tenho muitos livros aqui antigos, do século XIX, na minha casa, gosto muito disso, e eu fico pensando como o livro é perene, né? Como nós precisamos ter, como autores, responsabilidade ao escrever, né? Escrever só não basta para contar uma história, né? Escrever só não basta para virar conteúdo, letra de forma e livro em si. Então, vai muito além, né? É preciso que as pessoas encarem com muita responsabilidade a profissão de escritor no Brasil. Escritor é uma profissão como a de médico, a de engenheiro. Ninguém pode resolver ser escritor da noite para o dia. Está todo mundo querendo ser escritor no Brasil e bota a coisa num pacotinho desse aqui e chama de livro, né? Livro tem uma responsabilidade muito maior do que isso, né? Nós vamos contar uma história que transforme alguém, que transforme vida, que contribua para o engrandecimento desse país. E as coisas têm sido exatamente o oposto disso, né? O Monteiro Lobato tem sido um desses autores que tem propagado, né, há quase 100 anos o ódio racial no Brasil através da literatura. E ele atinge a juventude. Eu li Monteiro Lobato na minha juventude, basicamente quase toda a obra do Monteiro Lobato,
né? E quem tem por volta de 50, 60 anos, não teve acesso a questões raciais pela literatura. Você lia Machado, mas não sabia que era preto. Você lia Lima Barreto, não sabia que era preto. Tinha até ódio do Lima Barreto, porque as notas iniciais diziam que ele era alcoólatra, que ele tinha sido internado, não sabe? Como louco. Então, ninguém quer uma referência dessa, como ninguém quer a referência de ser negro no Brasil. É só pegar o Aurélio, o verbete, com referência ao negro, que ninguém vai querer ser negro no Brasil. Então, Camila, falar de política antirracista ainda é pouco, porque nem a Lei 10.639 ela tem curso no Brasil, ela pega no Brasil. E aí essa educação toda que a doutora Elisângela trouxe aqui, por exemplo, sobre essas referências negras, elas basicamente não existem. Eu sou curador de uma festa literária chamada Flink Sampa. Ela vai ao ar agora no dia 18, aqui em São Paulo. Eu sou carioca, mas estou morando em São Paulo agora. E ela vai ao ar agora, lá pela Universidade Zumbi dos Palmares. Eu coordeno um departamento da Universidade Zumbi dos Palmares, um departamento de literatura, história e literatura afro-brasileira. E lá que a gente tem feito um trabalho desde 2013 com a festa literária, com a Flink Sampa, que tem, então, trazido para as discussões negros e negras que produzem literatura no Brasil e fora do Brasil, né? Nós já trouxemos o Oli Soinca, enfim, o Pepe Tela, vários escritores, a própria Paulina Sigiani, que acabou de ganhar agora o Prêmio Camões, ela já esteve conosco 3 vezes, Ungulane Babacossa, também de Moçambique, enfim, escritores norte-americanos, europeus, colombianos, cabo-verdianos. Então, acho que quando a gente traz esse cenário, acho que essa é uma das funções que você combate o racismo. Mas combater o racismo, né, ser antirracista, não deve ser uma prerrogativa só de negros no Brasil. Enquanto nós vivemos nessa caixinha e que achar que nós temos que resolver um problema criado pelos brancos, né? O racismo foi criado pelos brancos. Né? A Carolina Maria de Jesus diz que a fome foi criada por quem tem fome, por quem come. Né? A fome foi algo criado por quem come. Então, o racismo foi criado por quem, né? por os brancos que dominaram todo o processo do mercado de escravização no Brasil. E aí é muito salutar para eles que esse racismo se mantenha, esse lugar do negro se mantenha no Brasil, porque você continua com a dominação. Então, livros como esse e outros que eu já citei aqui são abomináveis nesse sentido, porque isso não colabora com nada e a gente vai acabar, como sempre, enxugando o gelo, porque o processo ainda é muito doloroso, e é doloroso para nós todos, doloroso sobretudo para a população brasileira negra, que está sofrendo todo esse processo, e a pandemia agora só veio escancarar ainda mais as desigualdades do Brasil. Quem viu aí há pouco tempo, ontem, aliás, e ainda continua hoje, as pessoas dormindo na fila pelo tal auxílio emergencial, que ninguém sabe ainda como fazer matrícula, enfim. Aí você vai ver a fila, é uma fila enorme de pessoas negras, mulheres e homens, algumas carregando as suas crianças que dormiram lá na madrugada, né? Então, é um pouco por aí que acontece. Tom, muito obrigada. Então, a gente está com um tempo um pouco apertado por aqui, então vamos responder mais uma pergunta e fazer o fechamento da mesa. Muito obrigada, gente, por estarem participando, vocês são maravilhosos. Agora, para fechar, a pergunta da Giovana Reis. Como você vê a participação de pessoas negras na mídia, principalmente quando tratam de outras temáticas e não só falam de racismo? Tom ou Robson, querem falar? Tá bom. Eu só quero destacar que a gente não teve nenhuma pergunta de alguém negro, né? Só teve uma pergunta de pessoas não negras, né? no contexto, né? Mas, enfim. Quer dizer, como você vê a participação de pessoas negras na mídia, principalmente quando tratam de outras temáticas? Olha, eu tenho uma experiência bem salutar sobre isso, porque, além de professor de literatura,
eu sou jornalista, né? E eu escrevo para o jornal o Globo, ainda. Estou lá há 10 anos escrevendo para o jornal o Globo, e quando eu vim para São Paulo, recebi um convite para ser também articulista do jornal Folha de São Paulo, onde eu escrevo lá 2 vezes por mês também. E o que eu sinto muito, tanto no jornal o Globo como na Folha, é que ainda há uma estranheza muito grande com a presença do negro nesses veículos, né? São veículos ainda dominados por pessoas brancas, e há uma casta, digamos assim, né, que se autopromovem, se ajudam e fecham realmente muitas barreiras. Mas, independente disso, eu sempre escrevi, eu passei pelos grandes jornais brasileiros, né? O Globo é a terceira vez que eu passo pelo Globo, mas, enfim, Jornal do Brasil e outros jornais, tanto no Brasil como de fora, eu sempre trouxe a temática negra para dentro desses contextos. Eu sempre levei pautas negras nesse contexto. Isso não era muito fácil, né? Essa luta do rochedo contra o mar. Mas eu, como professor de literatura, eu acabei também virando crítico literário. Então, publiquei até recentemente um livro foi publicado esse ano, aliás, chamado Escritos Negros, Crítica e Jornalismo Literário, que abarcam mais ou menos 30 anos da minha carreira de crítico literário no Brasil, passando por diversos veículos. E eu achei esses textos todos guardados em envelopes e fui perceber dos milhares de textos que eu escrevi nesse período todo, eu iniciei no jornalismo com 14 anos, tá, gente? Então, de milhares de textos que eu escrevi nesse período todo, como eu trouxe o assunto do negro dentro da perspectiva da produção do negro para o jornalismo. Quer dizer, eu acabei abrindo espaços para autores, visibilizando esses autores que não teriam espaço em outros veículos ou por outras pessoas. E fui descobrir que eu escrevi o primeiro texto sobre Conceição Evaristo, né? O primeiro texto sobre Ponciá Vicêncio, que é o livro de estreia dela, né? O romance de estreia, e uma série de outros autores que, basicamente, desconhecidos, que hoje são bastante conhecidos, como a Carolina, por exemplo. Há 15 anos eu escrevia já sobre a Carolina Maria de Jesus, né? Então, assim, ainda na mídia, quer dizer, eu acho que essa pergunta está mais voltada para o que o Robson falou com relação à televisão. Eu escrevo para a televisão, escrevi agora uma série para a TV Cultura, chamada Libertários, onde a gente fala sobre a importância dos homens que, durante a escravidão, lutaram pela abolição da escravatura, como Cruz de Souza, Luiz Gama, enfim, e também algumas mulheres, como a própria Maria Firmina dos Reis. Então, assim, a mídia a gente continua ainda dentro de um processo de estranheza. A mídia ainda nos aceita por uma questão de cota em si, mas o nosso papel ainda continua ainda muito subalternizado. Você não tem um grande editor negro, um diretor de jornal negro no Brasil, e na TV ainda está muito ainda a Maju, que é muito minha amiga, enfim, mas ela vem de um processo, né, lá atrás da Zineide Silva, enfim, do Ciné de Moraes. Ela vem de um processo antigo da televisão, de pessoas que lutaram muito ali, como a própria Glória Maria, né? Como quem conheceu a Glória Maria na televisão, com aquele cabelo carapinha dela, bem baixinho, causava muita estranheza. As pessoas tratavam ela como... Quem não conhecia achava que ela era faxineira da TV e ela era jornalista. Quer dizer, hoje ela está com todo aquele cabelo, aquela imponência dela. Mas, assim, essa estranheza ela continua e ela precisa ser combatida em posicionamentos firmes nossos. Não só, a gente não tem um jornal, eu costumo denunciar isso tudo nos jornais, né? A Folha abre muito espaço para isso. Eu falo mal da própria Folha, às vezes, em meus artigos da Folha, e nunca tive nenhum tipo de processo de censura da Folha nesse sentido, ou pelas redes sociais. Acho que nós não devemos calar nesse sentido, para que isso possa, então, ou mudar ou tomar outro rumo, né?
Tom, muito obrigada. Deixa eu tirar aqui a pergunta da tela. Bom, agora a gente pode chamar a Mirtes e a Vanessa para a gente fechar aqui. Só falta a Vanessa agora. Cadê? Mirtes. A Vanessa, Eduardo, cadê? posso complementar 30 segundos essa última pergunta? Fazer só Pode, fica à vontade. Entra a questão também, que é uma coisa que eu gosto quando a gente fala em esse rolê de representar, essas figuras, elas estão meio que desbravando o mato, né? Então elas sofrem as pancadas desses espaços, justamente porque até tem várias Glórias Marias, várias Majus ali, Maju tá, e Glória Maria é isso que o Tom trouxe, né? Mas eu gosto muito da ideia de naturalizar os nossos corpos também nos espaços que eles querem ter, sabe? Que eles querem ocupar. É muito legal poder ver pessoas pretas hoje falando, e óbvio que acho que tudo que a gente faz permeia a nossa raça, porque é inevitável, a gente precisa debater isso, tá intrínseco na nossa vivência. Então, quando eu faço humor sendo uma pessoa preta, eu trago uma voz, eu trago um ativismo ali junto, porque perpassa, né? Quando eu falo sobre entretenimento enquanto uma pessoa preta, não tem como não perpassar a raça. Então, eu acho legal falar sobre outros temas, acontece, né? Mas é inevitável não cair no racismo, porque isso está enraizado na estrutura, então é intrínseco, né? É intrínseco em nós, tudo perpassa a vivência racial, assim. Mas eu acho muito poderoso quando a gente consegue hackear e trazer essas pautas também, para além só de falar do espaço de dor, mas falar dos mercados, falar dos vários segmentos, falar enquanto o humorista ele vai ter que ressignificar assim, vai ter que parar de ser racista para ser engraçado, porque racismo nunca foi engraçado, é crime, né? O quanto que no entretenimento a gente precisa estar ali representado com histórias de potência, e não só como a amiga do protagonista, né? Então acho que é muito legal poder ocupar esses outros espaços, mas a vivência racial ela não é uma escolha nossa. A branquitude precisa começar a falar sobre isso também, porque se sente no opcional ali, né? Mas a gente tem que falar de raça em qualquer tema, em qualquer contexto, porque está intrínseco, a gente está aí nessa luta milenar, né? Para tentar parar de falar sobre isso. Porque eu não quero falar de racismo mais, gente. Eu quero falar sobre desenho, eu quero falar, virei pai de planta na pandemia. Tem vários assuntos aí que a gente pode conversar, né? Sim, só um adendo. Claro, seria interessante que nós não precisássemos falar sobre racismo, né? Mas é um assunto da nossa sociedade contemporânea. E é importante falarmos, sim, porque isso mostra que nós temos voz, né? Não só as pessoas negras, não só os negros, mas também os brancos que têm essa consciência de que o racismo estrutural ele deve deixar de existir. Então é importante, né? E essa questão do escritor também, ele tem que levar em consideração o contexto que ele está inserido, e o nosso contexto é esse. E que bom que se fala sobre racismo, né? Porque em outros tempos não se falava. E quando a gente não fala, o negro fica nessa condição de apagamento mesmo, de inexistência, né? Então, falar sobre o racismo é uma forma também de mostrar que nós estamos aqui, que existe o negro, que existe uma história, que existe uma cultura. E falando do Brasil, essa cultura negra, ela constitui a sociedade brasileira, sobretudo juntamente com a cultura indígena, né? Antes da chegada dos europeus aqui. É uma questão que, infelizmente, seria interessante que não precisássemos falar, mas é necessário para que as pessoas entendam, quem sabe um dia, que isso se torne natural, que o negro é um indivíduo e ele faz parte da sociedade, assim como o branco, assim como todas as outras raças, né? Gente, muito obrigada por terem batido esse papo super legal com a gente, né? Só um pouquinho, Dudinha, o que você mostrou aí, Tom? Eu não vi. O que você mostrou? Mostre de novo. Nossa, Perdão, eu mostrei. é que eu acabei ali na fala da... Esse é o Escritos Negros, publicado agora pela editora Malê. Esse ano eu publiquei 2 livros, um romance, que é A Bolha, e fala de uma relação interracial, mas é sobre um ataque de um vírus, né, no Brasil e no mundo, e esse aqui, os meus anos de crítica literária nos jornais.
Eu comprei, maravilhoso. Comprem. Tá muito linda a edição. Vou lê-lo, Tom. Obrigado. Gente, muito obrigada mesmo pela participação de todo mundo. Só para eu finalizar, antes de passar a palavra para a Van e para a Mirtes, o Thales, ele mandou uma pergunta que eu vou até ler porque ela é interessante para a gente fechar. Agradeço pelas informações e colocações. Gostaria de perguntar qual seria uma primeira ação para um combate eficiente ao racismo no Brasil. Existe uma ação que é a mais importante? Obrigado. Aí eu me questiono, né? Porque assim, se a gente for considerar que o racismo é um problema estrutural, que está embutido na estrutura, então basicamente tudo que a gente faz são paliativos, né? Porque enquanto a gente não for mudar essa estrutura, não vai mudar nada, né? Porque o racismo vai continuar, as pessoas mais pobres do Brasil vão continuar sendo pretas, pardas, indígenas, e vai continuar acontecendo tudo isso do jeito que acontece agora. Óbvio que é importante, né, a gente criar possibilidades de construções antirracistas indo além, né, de só mexer diretamente na estrutura, mas acho bom a gente reforçar isso, né, que enquanto a estrutura não mudar, vai continuar tendo racismo, não só com pessoas negras, né, mas com pessoas indígenas, com pessoas amarelas, com outras etnias ao redor do mundo, aqui não só no Brasil. Então acho importante pontuar isso. A gente faz o nosso corre, mas como já disseram aqui, racismo é um problema de branco, né? Então, eles que se resolvam. Então, só para fechar aqui, só avisando que às 17 vai ter uma mesa com o nosso querido Junião da Ponte. Espero que todo mundo esteja presente lá. E agora, Vanessa e Mirtes, podem falar. Bom, eu gostaria muito de agradecer. Foi uma mesa sensacional, com a mediação da Eduarda, que também foi muito boa. Fiquei muito feliz. E eu acho que é isso, né, gente? Acho que a gente tem que discutir a branquitude também, né? Isso aí eu acho que é um tema extremamente pertinente dentro do que a gente está pensando, né, dentro desses desafios da comunicação. E acho que foi muito didática até, né? Escolhemos pessoas que contemplam o nosso curso. Nós estamos no curso do CCL, que é Publicidade, Jornalismo e Letras, e acho que as falas que vocês trouxeram, elas convergem para essas questões, e buscando um pouco essa própria relação entre passado, presente e futuro, né? E aí eu gostaria de encerrar aqui minha fala com uma frase da Rosa Luxemburgo, que muito interessante, que ontem estava, né, colocada nesse processo da manifestação do PEC e tal, da PEC da aposentadoria, e aí a frase é o seguinte: por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Quem sabe nosso futuro será assim, né? Obrigada, gente. Vou tentar ser breve, como no começo também, fico preocupada com o tempo dos nossos convidados. Agradecer muito vocês, Robson, Tom, Elisângela, que falas potentes, importantes. Que legal que aqui nesse curso vocês estão tendo essa oportunidade. O Robson é ex-aluno do Mackenzie, sabe muito bem, né, Robson? Como adorei que vocês falaram, você e Duda falando sobre as dificuldades de se ocupar esses espaços, né, espaços que são majoritariamente brancos, héteros, cis, né, e que legal que hoje a gente está aqui justamente para colorir esse espaço, trazer essa discussão tão importante. Vocês comentaram bastante sobre a questão da gente voltar para falar de racismo sempre em novembro, né? Que cansativo que é, ao mesmo tempo é uma oportunidade de emprego para um monte de gente, né? A gente estava conversando isso, né, Tom, quando a gente se ligou, chega 1º de novembro, todo mundo tem palestra, todo mundo tem cachê, né? Fica aquela maravilha, e depois as coisas vão sumindo de novo. E a gente deu o nome desse seminário de Muito Além de Novembro, práticas para uma comunicação antirracista, né? Justamente para discutir a necessidade de que pessoas negras apareçam nos cursos de comunicação durante todo o ano. Porque é isso que o Tom comentou. O Tom é crítico literário, nós temos jornalistas negros, publicitários negros,
escritores negros, professoras e professores negros na letras, né, nas suas mais variadas áreas, né, gente que discute jornalismo internacional, gente que discute jornalismo esportivo, né, e que a gente possa estender, né, para esse momento. Agora, aqui, a gente está falando do dia 20 de novembro, né, em memória de Zumbi dos Palmares, lembrando a resistência negra, lembrando o trabalho importantíssimo dos movimentos negros desse país, né, que lutaram por essa data, né, para que a gente não ficasse ali no 13 de maio para sempre, né, agradecendo uma pessoa branca por uma pseudo-liberdade, né. Então, enfim, que a gente possa, né, começando aqui dessa vez, que a gente possa estender essa discussão para outros momentos, para outras aulas, para outros encontros, né. A gente em breve também vai ter o encontro de mulheres, enfim, que essa inclusão não seja cosmética, não seja só em novembro, né? Obrigada novamente, gente, por estar aqui com a gente, por ter topado conversar com a gente. Duda, parabéns pela sua mediação fantástica, foi ótimo ouvir os seus comentários no meio das falas. Robson, Tom, Elisângela, mais uma vez, obrigada. Até a próxima. Espero que a gente se encontre pessoalmente em algum momento. Com certeza. Obrigado, tá? Obrigada, Obrigado, viu? gente. Muito obrigado. Obrigada, Obrigado até a por manter próxima. essas discussões vivas nesse espaço. É muito importante. Dia do Negro é todos os dias. Sim, com A certeza. gente tem o que falar todo dia, né, Tom? É isso. Duda, deixo com você, pode encerrar. Obrigada. Gente, muito obrigada novamente, todo mundo que participou da mesa. Muito obrigada ao Tom, a Elisa, ao Robson, e a Mirtes, a Vanessa e a Patrícia, que não está participando aqui da mesa, mas está nos comentários do YouTube, né, queridíssima. E, gente, a gente vai encerrar a mesa por aqui, mas estejam presentes na mesa das 17 horas com o Junião da Ponte, queridíssimo. E é isso, gente. Muito obrigada e que, né, vá além de novembro, toda a discussão que a gente teve aqui. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.